Me chamo Ariane, tenho 23 anos, sou do povoado Caldeirão da Salina de Inhuma, Piauí, e venho relatar um pouco da minha trajetória educacional. Começando pelo ensino fundamental, eu estudava ali no Colégio do Qual Velho, onde a gente ia a pé para a escola, né? E lá acabei me destacando em algumas coisas, porque eu tinha que me esforçar bastante, né, para estudar, já que eu não tinha ajuda em casa, porque a minha mãe não sabia me ensinar as tarefas, acabava me esforçando um pouco mais. Graças a Deus consegui me destacar e até consegui passar em um dos concursos da escola em primeiro lugar. Depois me mudei para Picos, onde estudei em outra escola, participei de várias coisas na escola, estudei bastante. Depois veio a questão da gravidez, a qual eu engravidei na adolescência, tive que passar os meses da gravidez estudando, mas tive que parar por um ano, que foi bem complicado. Depois que a pessoa vira mãe, né, dona de casa, esposa, fica mais difícil para poder estudar, ir para a escola todos os dias. Era difícil estudar para as provas, fazer os trabalhos, mas sempre se esforçando e dando o melhor de si para conseguir conquistar. E no ensino médio, acabei concluindo o ensino médio, graças a Deus, mesmo com os problemas, né, no transporte escolar, às vezes as faltas dos professores, que acabava prejudicando um pouco a gente, mas graças a Deus consegui concluir. E hoje eu estudo para concursos e também estou estudando para o Enem e com fé em Deus quero entrar numa universidade, me formar e quero ser exemplo para minha filha e poder ter uma vida um pouco melhor, um futuro melhor e conseguir mostrar que eu sou capaz e que eu consigo. Também é muito difícil estudar por causa que no meu interior não tem internet, nem acesso a telefone, aí acaba ficando difícil estudar. Eu preciso vir para o interior da minha mãe, que é um pouco longe, para poder baixar conteúdo, PDFs, para poder levar para casa para poder acabar estudando. O que acaba me prejudicando um pouco, mas que acaba fazendo também eu me esforçar bastante e sempre dando o melhor e com fé em Deus eu chegarei lá. Oi, me chamo Conceição, sou funcionária pública municipal, trabalho na área de auxiliar de serviços gerais desde 1998, foi a época do meu concurso. Trabalhei 24 anos na mesma escola. A evolução que eu pude ver desse tempo para cá é que muita coisa mudou. Muita coisa mudou, porque antes, em termos de estrutura, era uma escola pequena, bem simples mesmo. As salas com carteiras simples, quadros de giz, os banheiros eram simples também, era só o básicozinho ali, era o vaso sanitário, a pia e um chuveiro. O banheiro que era dos alunos eram dos professores também. No ano de 2016, o nosso bairro foi contemplado com uma escola padrão MEC. Tivemos que passar para essa nova escola com uma nova estrutura. As carteiras mais modernas. Até os banheiros a gente pode ver que foram adaptados com espelho. Quadros não são mais quadros de giz, sim, acrílico. Tendo um pouco mais de avanço assim com algumas séries, tendo a tela digital. Então, e aí trabalhei nessa escola municipal Santa Catarina até o ano passado. Esse ano eu iniciei uma creche que é período integral, bem adaptada também. Tem o berçário, que pega as crianças recém-nascidas. Ela pega criança de 0 a 4 anos. Temos até a sala de amamentação na creche, bem adaptada mesmo essa nova creche. E é isso que eu tenho para falar em termos de mudança
de quando eu comecei até agora, ao meu entender, eu acho que houve uma mudança muito grande, uma evolução muito grande. Bom, passando por aqui para socializar com vocês a minha formação, desde a educação básica até a formação em nível superior. Meu nome é Gleison Monteiro, hoje eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, campus Senador Elvídio Nunes de Barros, em Picos, sou professor do curso de História. A minha trajetória estudantil ela é uma trajetória que eu tenho muito orgulho de contar. Eu venho de família pobre e fiz uma educação básica, que naquele tempo era da primeira série à oitava série, muito precária. Né? Então nós éramos, de fato, paupérrimos. E a escola pública foi o meu lugar favorito. Lá nós tínhamos professores acessíveis, nós tínhamos merenda escolar, né? E nós tínhamos um corpo docente que incentivava. Nesse trajetório, da primeira à oitava série, uma professora me marcou muito, que foi a professora Kelly. Nesse momento, já no 7º ano, né, no 8º ano, basicamente, eu já trabalhava. Né? Meus pais se separaram muito cedo e eu tive que trabalhar. Então, desde sempre, eu conciliei o trabalho com a escola. E eu desisti de estudar no 8º ano. Essa professora Kelly me buscou e perguntou por que eu não estava estudando. E aí eu falei que eu não tinha como conciliar o trabalho com o estudo. Ela se comprometeu e cumpriu, falou com os professores que eu ia chegar atrasado em todas as aulas, e eu voltei a estudar, terminei o 8º ano e ainda ganhei dela, como incentivo para retornar, um curso de datilografia, que naquela época era o meu sonho e eu não tinha condição de pagar. Fiz esse curso em 6 meses na época e foi um incentivo que ela me deu para eu voltar. Concluí a 8ª série, fui para o ensino médio. Na minha cidade, eu fiz toda a minha formação no Ceará. Então, na minha cidade, é Tianguá, no Ceará. E naquela época, na década de 94, nós não tínhamos ensino médio como hoje vocês têm. Os ensinos médios, eles não estavam espalhados pelas cidades do interior do Brasil. E lá também era uma realidade. Então, outra professora que me marcou foi a professora Dilene Portela. Ela foi quem criou o ensino médio em Tianguá, público. Então, ela se reuniu com um grupo de professores, fez uma proposta e iniciou-se o curso. Depois foi que veio o reconhecimento dessa escola chamada Tancredo Nunes. A que eu estudei anteriormente foi a escola estadual Monsenhor Aguiar. E o ensino médio na escola Tancredo Nunes, ajudada na sua fundação pela professora Dilene Portela. E lá ela reuniu um grupo de professores. Esses professores começaram a lecionar aulas voluntariamente, todos voluntariamente. Depois foi que chegaram alguns professores efetivos do Estado. No 2º ano, no 3º ano é que veio o reconhecimento dessa escola, que naquela época era uma escola que se chamava Escola de Ensino Médio, mas a nível científico. E a professora Dilene foi outra professora que me marcou muito nesse período, bem como o professor João Eudes, que era um odontólogo e que ministrava aula voluntariamente de biologia, para ajudar nesse reconhecimento dessa escola do ensino médio. Pois bem, era uma escola precária, uma escola que não tinha carteira, já não tinha também merenda escolar, porque era do ensino médio, não tinha livro didático, para vocês terem uma ideia, e nós sentávamos no chão. Quando não, nós levávamos cadeira de casa para a escola. Eu sentava no chão, porque eu morava muito distante da escola. Aí depois foi que chegaram carteiras, e a escola começou no local improvisado, depois foi que se efetivou. Terminei o ensino médio, passei para o vestibular numa universidade chamada Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, pública. Fiz graduação em História. Logo em seguida, fiz um concurso para professor do município e ingressei na carreira do magistério na educação básica. Posteriormente, e concomitante a esse trabalho, eu fui fazer também seleção para mestrado em História do Ceará, na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Terminei o mestrado em 2004 e logo em 2009 fiz concurso para a área de História da Universidade Federal, que é o campus hoje de Cristo.
Em 2010, assumi o concurso aqui e, nos anos seguintes, fiz seleção e fui fazer doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. Então, se vocês observarem a minha trajetória, ela foi construída, a minha formação toda no ensino público. Por isso, eu queria fazer um testemunho muito importante para vocês. A escola pública, o setor público, me ajudou a transformar os meus sonhos em realidade. Porque eu tive excelentes professores, eu tive a vontade de aprender e eles tiveram a vontade de ensinar. Então, os sonhos, eles existem, eles têm que ser executados por um esforço nosso, por um esforço em que nós devemos avaliar que vale a pena. Mas os professores sempre estiveram disponíveis para mim. Então, a escola pública, a universidade pública, ela tem que ser valorizada. Eu também gostaria de falar para vocês de um texto que nós escrevemos junto com a professora Yael sobre um texto para o Dia Nascer Feliz, que diz respeito a um documentário. Hoje, se eu fosse reescrever esse texto, eu reescreveria esse texto com a professora Yael diferente. Primeiro que são duas concepções de pensar, mas que elas se convergem. Mas naquele momento a gente falava muito da decadência da escola pública. E como eu falei para vocês, ela era decadente por falta de infraestrutura. Hoje, as escolas públicas, as universidades, vocês concordam que elas melhoraram. Vocês podem falar com os pais de vocês, mas nós ainda temos muitas dificuldades. Mas ela melhorou, né? Precisa mudar mais ainda. O que eu posso destacar, se eu fosse escrever esse texto hoje, junto à professora Yael, o que poderia ser focado era a questão do capitalismo, da tecnologia e de como esse capitalismo e essa tecnologia, ela interfere na forma metodológica do professor e também do aluno, para ensinar e aprender, mas também ela dificulta a nossa vida também. Então, o professor e o aluno, ele tem que ter consciência do que ele vai usar, que ferramenta ele vai usar. Hoje, o Dia Nascer Feliz, a realidade é diferente. Alguns problemas permanecem, mas eu acho que o maior desafio é o professor e o aluno se apresentarem como sujeitos diferentes. E nós é que podemos fazer essa diferença na escola pública, no ensino público, na universidade pública, seja como professor ou seja como aluno. Essa é a minha experiência, eu espero que possa contribuir para o debate com vocês. Forte abraço. Oi, me chamo Conceição, sou funcionária pública municipal, trabalho na área de auxiliar de serviços gerais desde 1998, foi a época do meu concurso. Trabalhei 24 anos na mesma escola. A evolução que eu pude ver desse tempo para cá é que muita coisa mudou. Muita coisa mudou, porque antes, em termos de estrutura, era uma escola pequena, bem simples mesmo. As salas com carteiras simples,
quadro de giz, os banheiros eram simples também, era só o básicozinho ali, era o vaso sanitário, a pia e um chuveiro. O banheiro que era dos alunos eram dos professores também. No ano de 2016, o nosso bairro foi contemplado com uma escola padrão MEC. Tivemos que passar para essa nova escola com uma nova estrutura. As carteiras mais modernas. Até os banheiros a gente pode ver que foram adaptados com espelho. Quadros não são mais quadros de giz, sim, acrílico. Tendo um pouco mais de avanço assim com algumas séries, tendo a tela digital. Então, e aí trabalhei nessa Escola Municipal Santa Catarina até o ano passado. Esse ano eu iniciei uma creche que é período integral, bem adaptada também. Tem o berçário, que pega as crianças recém-nascidas. Ela pega criança de 0 a 4 anos. Temos até a sala de amamentação na creche, bem adaptada mesmo essa nova creche. E é isso que eu tenho para falar em termos de mudança, de quando eu comecei até agora. Ao meu entender, eu acho que houve uma mudança muito grande, uma evolução muito grande.